Você já viu várias vezes as maravilhas do mundo animal, desde momentos e encontros bonitos e encantadores, até as batalhas mais sangrentas e violentas que a selva já viu. Mas, como nós nunca cansamos de apreciar a natureza e as suas peculiaridades, no vídeo de hoje você vai conferir mais uma série de encontros arrepiantes que, felizmente, foram gravados por alguém que estava com uma câmera no lugar certo. As hienas são criaturas extremamente agressivas e violentas, mas que não gostam muito de caçar o seu próprio alimento. Por isso, elas preferem roubar a caça de outros animais, como foi exatamente o caso aqui. E ainda que o leão seja bem mais forte que elas, individualmente falando, quando elas atacam em grupo, não há realmente muito que ela possa fazer. A prova disso é esse outro vídeo aqui, em que um leão tenta encarar um grupo formado por várias hienas, mas visivelmente acaba sendo forçado a correr para salvar a sua vida. Poucas coisas na natureza são mais perigosas do que um grupo de hienas famintas, e este felino fez muito bem em não pagar para ver a fúria desses carniceiros. As hienas quase sempre atacam os leões apenas para roubar a comida, mas quando a fome é muito grande, até mesmo os reis da selva podem acabar virando alimento. E ao que tudo indica, o que aconteceu neste caso aqui, onde é possível ver uma leoa sendo brutalmente atacada por um clã inteiro de hienas descontroladas. O felino luta bravamente pela sua vida, mas não há muito que ela possa fazer para evitar o seu triste destino. Isso só prova que até mesmo grandes predadores têm dias ruins na natureza. Este outro leão parece ter tido um pouco mais de sorte na sua batalha, e quando ele conseguiu abocanhar a primeira hiena, isso acabou passando uma mensagem para as outras integrantes do grupo, fazendo com que elas recuassem um pouco mais no seu ímpeto ofensivo. De qualquer forma, ainda que o vídeo não deixe muito claro, o leão deve ter se machucado bastante durante a luta. Situação parecida aconteceu nesse vídeo, em que um leão usa toda a sua imponência para tentar afastar um grande grupo de hienas. Mas ainda que elas pareçam um pouco assustadas, eventualmente o leão acaba tendo que fugir, já que não conseguiria dar conta de todos os inimigos sozinhos. Na selva não basta ser forte e corajoso, muitas vezes você precisa apenas aceitar que está em uma situação de risco e correr para se salvar. Afinal de contas, melhor do que perder o território e o respeito é perder a própria vida. Já neste outro caso aqui, quem não teve muita sorte foi a hiena, que, como você pode ver, acabou ficando entregue à própria sorte, se transformando no jantar desses dois leões que tiraram a sorte grande. Não é normal que os leões se alimentem de hienas, mas eles não vão perder a oportunidade de uma boa refeição caso sejam forçados a enfrentar esses animais. As hienas e os leões são animais carnívoros que dependem de suas habilidades de caça para se alimentar. Porém, não são apenas os carnívoros que ocupam uma posição de destaque dentro da selva, causando pânico entre outras espécies. O hipopótamo, apesar de não comer carne, impõe muito respeito dentro da natureza por conta do seu tamanho descomunal, bem como pela força da sua mordida, que pode triturar o crânio de praticamente qualquer outra criatura. E como você pode ver nesse vídeo, eles não têm dificuldade nenhuma em afastar qualquer invasor do seu território. Outro animal que não come carne, mas também impõe muito respeito dentro da natureza é o rinoceronte, que aparece nesse vídeo enfrentando um adversário bastante forte e musculoso. Mesmo assim, ele não se intimida e usa todo o seu porte físico para impor o seu respeito e mostrar quem é que manda naquele território. Assim como os hipopótamos, os rinocerontes mostram que ser respeitado na natureza não tem nada a ver com ser ou não ser um grande predador. Ainda não está convencido da força dos rinocerontes? Então dá só uma olhada nessa gravação incrível que mostra um rinoceronte simplesmente levantando um animal bem maior, chegando a tirar ela do chão com toda a sua força. Definitivamente nós não podemos menosprezar os rinocerontes, e é por isso que eles são tão respeitados no mundo animal. Onças e crocodilos são exímios predadores que se dão muito bem quando precisa se virar para encontrar comida. E como você pode imaginar, as coisas realmente pegam fogo quando essas duas criaturas se encontram na natureza. Cabe ressaltar que esses encontros não são muito comuns, mas acontecem, e as coisas quase sempre ficam feias. Nesse vídeo impressionante, uma onça estava bem tranquila, bebendo água, e nem sequer imaginava que o seu fim estava próximo. O problema é que enquanto ela matava a sede, um crocodilo se aproximava lentamente, pronto para saciar a sua fome. E com um golpe certeiro e muito rápido, o réptil conseguiu abater o felino, que nada conseguiu fazer para fugir. Os animais que vivem de forma selvagem precisam estar sempre atentos, porque para perder a vida, basta um descuido em uma fração de segundos.
Para garantir suas presas, os crocodilos costumam agir de forma muito sorrateira, muitas vezes sem que ninguém consiga perceber a sua presença. Esses animais, que são exímios caçadores, desenvolveram técnicas de furtividade realmente muito impressionantes ao longo dos anos de evolução. E não é à toa que estas criaturas estão no topo da cadeia alimentar. Quando percebem a aproximação de uma presa, eles avançam de forma muito cuidadosa para não assustar a vítima antes de hora, uma técnica que quase sempre funciona. Quando o crocodilo percebe que chegou a hora e já está bem próximo do alvo, o ataque é rápido e quase sempre letal. Mas nesse caso aqui, a vítima conseguiu dar um jeito de fugir. Eu tenho certeza que nem ela sabe bem como conseguiu fugir, mas na natureza às vezes pode ser muito importante você ter um pouco de sorte. Lembra quando falamos que nem sempre os animais precisam ser grandes predadores para impor respeito e colocar ordem entre os demais? Pois bem, no caso das vacas isso não é muito diferente. Não se sabe muito bem o que está acontecendo antes do autor desse vídeo começar a gravar, mas ao que tudo indica, esta vaca estava passando muito perto da casa dos cães e por isso eles decidiram ir para cima, tentando dizer a ela que não era bem-vinda ali. Mas para o desespero dos cãezinhos, a vaca não deixou por isso e decidiu ela mesma mostrar quem é que manda. Na natureza, rege a lei do mais forte, e sem nenhuma dúvida esta vaca está em uma condição muito melhor do que a dos cães, e por isso ela não vê dificuldade nenhuma de atacá-los e literalmente colocá-los para voar. Chega a dar penas dos cachorros, mas infelizmente eles acabaram se metendo com quem era muito mais forte do que eles. Algumas pessoas na internet criticam o autor do vídeo, dizendo que ele deveria ter feito alguma coisa para defender os cães. Mas cá entre nós, você teria coragem de se meter nessa briga aí? Na maior parte do tempo, os búfalos ocupam a posição de presas na natureza, já que são muito caçados por outros grandes animais como onças e os leões. Mas não podemos esquecer que eles também possuem um porte físico invejável perto de outros animais e têm toda a capacidade de se defender quando precisam. E no caso desse vídeo, os chamados reis da selva tiveram grandes problemas ao enfrentar este búfalo, que lutou até não poder mais pela sua vida e no final conseguiu se salvar. Nessa outra gravação feita em um parque nacional da África do Sul, um grupo de leões estava tentando derrubar um búfalo solitário, mas quando eles menos esperavam, a presa mostrou que não estava tão sozinha assim, pois os seus amigos vieram correndo ao seu resgate, e durante a batalha um dos leões chegam a ser arremessado ao ar. No fim, ninguém morreu, mas eu acho que não é nenhum exagero dizer que os búfalos levaram a melhor nesse embate. Este vídeo incrível foi gravado no Parque Nacional de Yellowstone, e apesar de mostrar duas criaturas bem menores do que as outras que aparecem na nossa lista, ela não deixa nada a desejar não, viu? Um gambá extremamente ousado decidiu que seria uma boa ideia invadir o território de uma raposa que estava cuidando dos seus filhotes. E assim como acontece entre nós, seres humanos, os animais também possuem um senso maternal muito aguçado. Então não demorou para que a raposa percebesse as más intenções do invasor, e foi por isso que os dois animais deram início a uma batalha eletrizante. A raposa usou todas as suas forças para tentar fazer com que o gambá se afastasse do seu território, mas no final, o invasor acabou ganhando e os filhotes se transformaram em um belo jantar. Pode parecer uma história triste quando olharmos pelo ponto de vista da raposa, mas no fim das contas, a natureza é assim mesmo. Para sobreviver, você precisa fazer coisas que nem sempre são muito agradáveis, então não podemos culpar este gambá. Esta batalha começa com um leopardo dormindo em cima de uma pedra, totalmente desligado e alheio ao que estava acontecendo ao seu redor. E como você já sabe, na natureza isso pode ser fatal. De repente, um leão aparece pronto para se aproveitar da situação e sem pensar duas vezes ele se aproxima da presa adormecida. Sem piedade, o leão ataca o leopardo que é forçado a acordar da pior forma possível, tendo que brigar pela sua própria vida. Como você pode ver, em um primeiro momento o leopardo mal consegue entender o que está acontecendo, mas quando se dá conta de que existe um leão tentando matá-lo, a coisa fica realmente séria. As duas criaturas entram em uma perseguição frenética, mas o leopardo usa toda a sua agilidade para se esconder no topo de uma árvore, onde o leão definitivamente não consegue alcançá-lo. Dessa vez, o nosso amigão aqui conseguiu escapar, mas eu tenho certeza que ele vai pensar duas vezes antes de bancar a bela adormecida no meio da floresta outra vez. Pois é, pessoal, quando o assunto é sobreviver na selva, os animais precisam fazer de tudo para se manterem atentos o tempo inteiro, já que qualquer deslize, por menor que seja, pode acabar